A gente tá falando aí Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Mano, você que é um cara que conhece muito Corinthians, Corinthians tá subindo, pegando o elevador aí, saindo, dando adeus ali, tá ficando cada vez mais distante do Z4, mas, mano, a gente sabe que clássico é clássico, né? Memphis volta, joga, não joga, o que a gente pode analisar neste domingão? Torcedor corintiano, pode ficar tranquilo? Olha, tranquilo é uma palavra, talvez... Aliás, Corinthians e tranquilidade não existe, né? Não combinam muito. Mas boa tarde a todos, boa tarde, Renan, Michel, nossos amigos aí também que estão em casa acompanhando o Domingol. Eu acho que o clássico, ele sempre acaba motivando demais, né? Os jogadores acabam entrando com gás diferente, mas o Corinthians, ele vem de boas partidas. O Corinthians, ele vem de uma partida, apesar da derrota, que ele produziu bem contra o Bahia, foi jogar em São Januário, também conseguiu uma boa vitória. Na Copa do Brasil também a mesma coisa no Paraná. Então o Corinthians, ele vem atuando bem. Parece que o time meio que engrenou. O time deixou aquele negócio, aquela característica de escolher jogos para começar a jogar em todos agora. Porque antigamente na Copa do Brasil tinha um comportamento, o Campeonato Brasileiro era outro. Agora parece que o time despertou. E eu não sei até que ponto que não é a presença desses moleques que estão no ataque. Aí você me perguntou a respeito do Memphis, se ele volta hoje. Tá voltando de lesão. Tecnicamente, ele tem tudo para estar entrando num clássico ao lado do Guinegão. Porque o Guinegão acho que é o titular hoje, não tem como tirar o moleque do time. Nos 3 últimos jogos que ele jogou como titular, ele marcou gol nos 3. Então como é que você tira um cara desse do time? Ainda mais com a ausência do Yuri Alberto. Mas a vaga ali do ataque ao lado do Guinegão deve ser preenchida pelo Memphis pela experiência que ele tem. Se ele tiver condições de jogo, eu acredito que o Dorival deva começar com ele. Mas o Corinthians, ele tem algumas indefinições também. Por exemplo, lateral direito. Mateuzinho também é uma incógnita, apesar do departamento médico falar que não preocupa, mas a gente viu que o jogador, né, Michel, quando sente a coxa, talvez ainda mais um clássico, o cara pode tentar se preservar. Então, se ele não jogar, a dúvida é Charles ou Félix Torres na lateral direita. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas na dúvida, é o Charles. O Charles deve parecer o Carlos Alberto Silva, comparado com o Félix Torres, que é horroroso. Aí você vai pra lateral esquerda, não vai jogar o Bidu, porque tá suspenso, vai entrar o Angileri. É um cara que a torcida também gosta, apesar de eu achar que ele oscila demais, mas é um cara que passa confiança. O meio-campo também tem algumas alternativas ali, por exemplo, deve jogar o Ranieri, o Maicon, que tá voltando a jogar bem também, e na esquerda deve ser aí o Bidon. O Bidon deve entrar aí, se o Charles for pra lateral direita, é capaz do Bidon começar o jogo ali pela esquerda. Garro, e na frente deve ter aí mesmo Memphis Depay e Guinegão. O Mbappé de Itaquera. O moleque tá deitando, hein? Era isso que eu ia falar. O moleque tá deitando, Michel. É legal ver o Corinthians voltando a usar o que historicamente sempre foi... fez muito parte do Corinthians, né? Os jogadores da base. O Corinthians sempre usou muito a garotada. Ficou nesse período recente aí... ali querendo usar jogadores mais experientes e a gente volta a ver o Corinthians usando jogadores da base e a base resolvendo pro Corinthians. Isso é legal. Guinegão, menino de 18 anos, impressionante. Isso é muito bom, né, pro Corinthians, que sirva de exemplo. Eu acho que a molecada, ele, quando ele entra nessa transição, né, de vir da base profissional, tem que se valorizar isso, né? Você tem que dar valor para esse atleta. E isso está acontecendo com o Guinegão. Tem uma história até bem legal. Eu não acompanho muito alguns jogos da base e tudo mais, mas eu fui num evento em Sorocaba onde o Corinthians iria jogar e ele jogava. Já tem uns dois anos por aí, mais ou menos. E, cara, eu vendo, ele é forte. Sim. E aí eu perguntei sobre, até pro Christian, o Christian tava jogando, o filho dele tava jogando. Aí eu perguntei e aí começaram a falar muito bem dele, que o moleque era muito bom jogador, era um centroavante nato, tipo aquele centroavantão, sabe? Que lembra o Viola, né? Das antigas e tudo mais. E vem demonstrando, eu acho que essa é a hora de você aproveitar. Imagina o garoto que nos últimos 3 jogou os últimos 3 jogos titular, fez 3 gols. Um clássico em casa contra o Palmeiras. Cheio de vontade. Acho que para você dar mais confiança pro atleta é botar o jogador para jogar e ele, com certeza, ir bem, ser decisivo, colocar ele já nessa função de ser decisivo mesmo com pouca idade. Isso vem acontecendo muito, né? Tanto que a gente vê jogadores como o Estevão começou a fazer a diferença pro Palmeiras logo cedo e ser uma referência logo cedo e ser vendido por milhões. Então, assim, não estou dizendo que possa ser esse projeto para ele, mas eu falo em usar mesmo, em apostar nesses jogadores. E tem que apostar mesmo, porque tecnicamente, dentro de campo, ele vem mostrando muito potencial. E é legal, mano, ver a identificação que o Guinegão tem com o clube, porque é alguém que começou no futsal, passou por todas as categorias de base,
tem uma relação afetiva por ser torcedor do Corinthians, né? Então, assim, para esse menino estar no profissional é a realização de um sonho. Pedir para ele correr 90 minutos, 200 minutos, o cara vai correr e vai comer grama. É verdade. E digo mais, Michel, isso é mérito também, sabe de quem? Do Dorival. Sim. Porque o Dorival, Sim, cara, ele tava balançando no cargo e ele tinha opções ali no banco. Mas estava mesmo, mano? Até tava, porque a gente sabe muito bem que quando você não consegue fazer um bom trabalho, por mais que na Copa do Brasil ele estivesse indo bem, mas o Corinthians quando começa a beirar um Z4 de Campeonato Brasileiro, como teve aí, por exemplo, o Corinthians numa sequência de 11 jogos tinha tido uma vitória. O que é muito pouco para um clube do tamanho do Corinthians e com um elenco que pode jogar mais do que vinha jogando. E isso acaba esbarrando aí também na cobrança em cima do treinador. Mas o Dorival, na época que ele optou aí por colocar ele contra o Bahia, os dois atacantes ali que eram jovens, que é o Kaique e o Guinegão, ele acaba meio que preterindo dois caras. O Romero acho que não tinha chance ali de jogar contra o Bahia porque ele estava suspenso, mas no jogo seguinte ele poderia ter jogado. Mas ele preteriu, por exemplo, o Thales Trágico, que tá péssimo, depois da renovação do contrato. O Thales, que o Michel falou, era Thales Mágico, foi pra Thales Trágico. E o Romero, que é um cara que é experiente, é um cara que em determinado momento era o artilheiro da arena. Então, pro treinador que muitas vezes é bunda mole, é fácil você bancar esses caras aí, mesmo que morra abraçado, você coloca os jogadores veteranos ali que já tem meio que nome, já tem mais experiência. Ele falou, pô, vou acreditar mais nesses caras do que nos moleques.